Olá, bem-vindo ao canal Visões Proféticas, irmãos e visitantes aqui do canal. Neste vídeo, vocês vão ouvir o relato impactante de uma irmã. Ela teve um sonho profético muito impactante. Ela teve um encontro com Jesus e neste encontro Jesus revela algo para ela que deixou impactada. A figueira vai ser balançada, meus irmãos. Jesus vai balançar a igreja. Este mundo vai ser sacudido. Preste atenção no relato que essa irmã vai falar aqui. Algo vem vindo por aí. Nós estamos vivendo momentos finais. Jesus está voltando. Preste atenção até o final no relato dessa irmã. É algo impactante. Paz e bênção, irmãos. Já faz uma semana que eu tive esse sonho, mais de uma semana, já fazem 2 semanas. E eu posso me enganchar em alguma coisa, não lembrar com exatidão, ok? Então, irmãos, eu estava em um local totalmente branco. Era um branco assim que, nossa, era totalmente diferente. Era aquele branco das nuvens, sabe? Pra todo lugar que eu olhava, eu via esse branco, era tudo branco. Foi quando eu escutei uma voz falando comigo. Era uma voz suave, calma, chegava a arrepiar. Foi quando eu escutei: olha para cima. Eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, irmãos, eu comecei a ver um galho de uma árvore bem verdinha, aquelas folhagens bem verdes, bonitas. E estava carregada de flores amarelas. Chamava atenção, porque estava muito carregada de flores. Foi quando veio na minha mente: esta é a figueira de Jesus. Eu já um pouco empolgada, animada, comecei a falar, quase gritar. Falei: meu Deus, essa é a figueira de Jesus? Foi quando a voz me respondeu novamente: sim, esta é a minha figueira. Foi quando eu olhei um pouco assustada e tentei enxergar quem estava falando. No sonho, irmãos, eu consegui ver a face de Jesus. Só que pra mim tava tudo embaçada. Depois que eu acordei, eu não conseguia lembrar. Então, enquanto eu estava olhando ali para a face de Jesus no sonho, ele falou para mim: eu vou balançar a minha figueira. Eu olhei rapidamente para a figueira e eu vi a figueira começando a balançar lentamente. Eu já assustada com aquilo, olhei novamente para Jesus e eu vi ele balançando o rosto de um lado para o outro lentamente. Eu olhei novamente para a figueira e eu comecei a ver as flores caindo. Muitas flores caindo, mas algumas ficaram ali grudadas na figueira. Foi então que Jesus me mostrou outra coisa. Me mostrou uma rocha imensa, enorme, muito, muito, muito alta, irmãos. Então, no topo daquela rocha tinha uma piscina natural. A água brotava de dentro da rocha. E na beirada daquela piscina natural, irmãos, tinha uma mulher sentada e ela olhava para aquelas águas. As águas eram azuis, elas eram tão claras, tão limpa. Não dava para me ver o fundo porque chegava a ser azul de tão clara.
Sabe aquelas águas, eu não sei falar, das Ilhas Maldivas, do Caribe, chegava a ser azul, bonitas, lindas. Então aquela mulher olhando aquelas águas, sentada na beira daquela piscina natural, irmãos, eu olhava ela como se estivesse de cima. Eu via que ela estava com um vestido branco com uma coroa de flores na cabeça, coroa de flores brancas, um cabelo bem grande. E a rocha começou a tremer. Aquelas águas daquela piscina natural começou a transbordar. E eu entendi ali mesmo no sonho que enquanto Jesus estava balançando a figueira dele, ele também estava balançando aquela rocha. Foi quando a mulher, vendo aquilo, vendo as águas turbulentas, as águas transbordando, ela levantou lentamente da borda daquela piscina e foi até a borda da rocha. E eu percebi que ali ela tinha visto algo no céu. Ela tinha visto alguém, algo. E então ela parou ali na borda daquela rocha e ficou olhando, admirando, como se ela tivesse surpresa. Só que eu não conseguia ver o que ela estava vendo. E enquanto ela estava vendo aquilo, o alguém, o algo no céu, eu ouvia algumas pessoas chamando ela. Chamava muito ela. E ela ignorava. Ela não dava atenção. As pessoas estavam até com uma voz de desesperadas. Mas ela não dava atenção, irmãos. Foi quando eu escutei Jesus falando comigo. Ele falou assim: agora, filha, acorda e veja o que está acontecendo. Eu acordei com o coração disparado, irmãos, na minha cama. E ainda um pouco sem entender, eu levantei rapidamente, fui até a minha janela. Eu reparei que já estava chovendo um pouco grosso e minha janela estava aberta. Eu fechei o vidro da minha janela e ia fechar a cortina quando eu olhei para a rua que estava de frente para minha janela e vi que a rua estava muito deserta e o céu estava escuro, carregado de nuvens escuras. Foi quando eu olhei para as nuvens e vi o rosto perfeito de Jesus nas nuvens, irmãos. Sabe quando aquelas crianças estão no prézinho, estão no começo ali do pré mesmo, primeira, segunda série, que estão aprendendo a desenhar. Estão no jardim, na verdade, né? Estão aprendendo a desenhar. E os professores vão lá e faz a letrinha ou desenho em rabisquinhos para a criança poder ir lá e cobrir. Era exatamente da mesma forma que eu vi o rosto de Jesus, em rabiscos, mas dava para ver perfeito. Eu já um pouco sem ar por estar vendo o rosto de Jesus ali, eu pensei, eu tenho que pegar o meu celular para tirar uma foto. Porque se eu for falar isso para as pessoas, se eu for falar para o meu marido, eles vão pensar que eu estou louca. Então eu fiquei, olhei para os lados, olhei para todos os cantos e não vi o meu celular, irmãos. Irmãos, eu não vi o meu celular em lugar nenhum. Então eu voltei a olhar novamente e eu reparei que o semblante de Jesus estava triste. Estava muito triste. E eu comecei a ficar triste também, irmãos. Eu fiquei com uma angústia por estar vendo o rosto dele tão triste.
foi quando eu acordei, irmãos. Eu estava tendo um sonho dentro de outro sonho, irmãos. Eu acordei angustiada, triste e sem ter o entendimento daquele sonho, sem entender aquele sonho. E então, irmãos, eu pedi para Deus para me dar o discernimento desse sonho, para que eu entendesse, compreendesse e pudesse passar para os irmãos. Que Ele me desse uma palavra de confirmação. Deus me deu 3 palavras de confirmações durante o dia, irmãos. E só durante a tarde daquele mesmo dia que eu tive esse sonho, eu pude compreender. Eu pude entender. E eu fiquei tão triste. E entendi e compreendi porque a face de Jesus estava triste no céu. Irmãos, o meu discernimento desse sonho, logo do início, que Deus me mostrou aquela figueira carregada de flores amarelas. Jesus me falou que era assim a figueira dele e que ele iria balançá-la. Irmãos, ali eu compreendi que ele falou que iria balançar a figueira dele para que caísse todos aqueles que falavam que eram filhos dele, que servia ele, mas na intimidade, na verdade, não era verdade. Ele não servia. Ele ia balançar para que caísse os corruptos, os falsos profetas, os injustos, que eram pessoas, que era um povo que falava que servia a Deus. Jesus estava tirando, estava separando o joio do trigo. Jesus falou que ia balançar e que somente os que ficassem na figueira estariam selados, que aqueles poucos que ficarem na figueira serão levados para a glória. Irmãos, eu podia contar, ali no sonho eu podia contar quantas flores ficavam na figueira. E eram muito poucas, irmãos, eram muito poucas. Meu Deus. Irmãos, é muito doloroso para mim lembrar. Angustiante, muito triste. Porque Jesus, eu senti um pouquinho só, um pouquinho da tristeza de Jesus. Ele me fez compreender que ele iria balançar e muitos iriam cair. Por estar vivendo uma vida dupla. Está vivendo em adultério, em blasfêmias. Está vivendo mentiras. Irmãos, acordem. E ele falou para mim acordar e ver o que estava acontecendo. Eu acordei, eu levantei da minha cama e vi o rosto dele. Ali ele me mostrou que a tristeza dele seria mundial. A tristeza dele por aqueles que caíram não tinha limite, era muito grande. Porque a partir do momento que aqueles que caírem da figueira de Jesus, ele não ia poder fazer nada. Ele
não ia poder fazer mais nada. Por isso, irmãos, ele está avisando a muitos filhos, a muitos servos, para que os filhos dele acordem, para que a igreja dele acorde. Ele está avisando. Irmãos, tirem a venda dos olhos de vocês. Assim como Jesus pediu para que eu acordasse e visse o que estava acontecendo. Que muitos irmãos ainda estão dormindo, ainda estão com vendas nos olhos. Ele vai balançar a figueira, ele vai trazer justiça a esse mundo. Ele vai, irmãos. Mais ou menos 4 a 5 dias após esse sonho, irmãos, Jesus me mostrou o que aquela noiva estava vendo. Ele me mostrou a noiva da mesma forma que ela parou no alto daquele rochedo, no alto daquela rocha, olhando para o céu. Ele me mostrou que o céu estava branco. Branco, não tinha uma nuvem sequer mais escura, era totalmente branco, irmãos. E ela estava olhando. Quando ela estava olhando para aquelas nuvens brancas, Jesus estava a menos de 1,5 metro dela. Jesus estava com um sorriso no rosto e dando a mão para ela para que ela acompanhasse ele. Ela estava vendo Jesus, irmãos. Ela estava vendo Jesus. Do primeiro sonho, Jesus me deu a palavra de confirmação em Ezequiel 2 e 3. E deste outro pequeno sonho que foi super curto, super pequeno, porque eu pedi a Jesus para que me mostrasse o que ela estava vendo, porque ela estava com cara de surpresa. Ela não estava nem com cara de triste, nem alegria, ela estava surpresa. Eu pedi para que ele me mostrasse. Depois de 4 dias ele me mostrou. Irmãos, nem precisa de discernimento para interpretar. Vamos parar de viver uma vida dupla, uma vida corrupta, uma vida mentirosa. Jesus está voltando, está tão perto da sua noiva. Ainda há tempo de se arrepender e se voltar para Jesus, irmãos. Ainda há tempo, pouco tempo, mas ainda há. Não pense que é mentira. Não pense que todos que estão falando da volta de Jesus estão sonhando, estão tendo visões. Não pense que é mentira. Se você acha que é mentira, se proste no seu quarto e peça para que ele te mostre a verdade, que ele vai te mostrar. Por favor, irmãos, se voltem para Jesus. Gente amada, a paz! Muito obrigado por você ter assistido aqui o vídeo do canal Visões Proféticas. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, assine as notificações lá no sininho e clique na opção todas, para você estar recebendo aí todas as notificações de sonhos, visões e revelações proféticas postadas aqui neste canal.
Eu quero também agradecer a todos os inscritos aqui deste canal, porque são os inscritos que fazem o canal crescer. E dentro do mais, pessoal, fique ligado nos próximos vídeos, nas próximas visões, revelações proféticas que virão. Eu quero agradecer de coração a todos. Fique na paz e até o próximo vídeo.